Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Live Relações com Alma. E deixa-me perguntar-te se estás a conseguir ouvir-me nas melhores condições, está bem? Então deixa-me só aqui ver se a imagem está a chegar aí desse lado, para garantir que realmente estou em direto contigo agora. Então se estiveres a ouvir-me e a ver-me nas melhores condições, escreve está bem? Estou a ver que já estão aqui algumas pessoas online, aqui assim no direto. E se estiveres a conseguir ouvir-me bem e ver-me bem, escreve está bem? Para que eu consiga perceber se estou a chegar nas melhores condições a tua casa, onde quer que tu estejas, quem sabe, de férias até. Bem, então, estou aqui a começar a ver que estão a escrever-me ok, Manuela, olá, Ricardo. Ricardo, onde é que estás hoje? De onde é que nos estás a ouvir e ver? De casa ou de outra qualquer cidade ou país? Diz-me para eu ficar a saber. Olá, Manela. Olá, Susana. Hoje estou vestidinha às flores, aquele que tu tanto gostas. Bem, então, provavelmente já costumam acompanhar os diretos Relações com Alma, às quintas-feiras, às 21h30. E então, se já costumas fazê-lo, sabes que sou a Céu Gomes e que, enfim, faço parte do projeto Relações com Alma e que estes diretos são uma inspiração semanal para ti. O projeto Relações com Alma, talvez já saibas que tem como objetivo, como missão, ter um impacto positivo, transformador na vida das pessoas através dos relacionamentos. E deixa-me aqui espreitar quem é que cá. Bordeaux, França. Muito bem, Ricardo. Um beijinho para Bordeaux, para a França. Maria Alves, olá, boa noite. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Bem, então, no fim de semana passado, no domingo, tivemos o 180 à viagem. E as pessoas que estiveram connosco, estou certa de que ficaram com aquele domingo marcado na sua vida. Um grupo de pessoas empenhado em transformar-se, em crescer, em evoluir, teve o prazer, e nós também, de estarmos com eles, estarmos com vocês, com algumas das pessoas que estão aqui agora. Bem, então hoje o tema é a queda das máscaras. E tenho até aqui uma máscara, que é uma máscara de Veneza, não é? Quando estive em Veneza há já alguns anos trouxe esta máscara, e para ilustrar um bocadinho aquilo que, enfim, vai acontecendo, o que é isto de usarmos máscaras, não é? Porque não estou a referir-me às máscaras de carnaval, não estou a referir-me àquilo que tu usas no Dia das Bruxas ou, enfim, por aí fora, para determinada festividade, mas sim, estou a referir-me às máscaras sociais, àquilo que tu colocas, não é? E que vai ser aquilo que tu mostras ao outro para ocultar algo de ti. Então, a máscara é realmente algo que te permite mostrar ao outro algo, mas oculta de ti, ou oculta partes de ti que tu não queres mostrar. Talvez que tu queiras proteger, que tu de alguma forma achas que é inadequado. Então, enfim, todos nós temos a nossa coleção de máscaras. Talvez tu também tenhas a tua. Mas para que é que elas servem, não é? Para que é que servem estas ditas máscaras? Olá, Branca! Um beijinho, Branca! Um grande beijinho. Olá, Daniel Mel, seja muito bem-vindo. Virgínia Machado, olá, muito boa noite. As pessoas que estão cá pela primeira vez, o meu nome é Céu Gomes, sou psicóloga e estes diretos inserem-se no projeto Relações com Alma, está bem? Depois vocês poderão ver, para quem está cá pela primeira vez, mais informações acerca do projeto Relações com Alma no Facebook Relações com Alma, está bem? Encontram facilmente. Bem, então, hoje o tema é máscaras e a queda das máscaras. Dizia-vos eu que as máscaras servem para nós ocultarmos algo do outro, não é? Algo que nós não queremos mostrar ao outro. E muitas vezes nós utilizamos-las para lidar com situações sociais. Porque queremos ajustar-nos a um determinado momento, uma determinada situação. Porque, enfim, queremos, imaginem, ir a uma festa e não estamos tão bem assim. Sentimos-nos algo tristes, algo em baixo. Então há quem ponha a sua máscara da alegria, não é? Ou da felicidade. Só que não é uma situação, ou digamos que não é algo que seja real. Porque se eu estou despedaçada internamente e vou para um sítio onde eu acho que devo rir às gargalhadas ou mostrar grande entusiasmo, reparem, nós não somos todos atores profissionais, apesar da vida ser um palco. Mas
para se ser ator profissional, faz-se uma carreira. Logo, se eu tenho que fingir algo que eu não sinto, eu vou mascarar o que eu sinto, mascarar o que eu penso e as minhas ações, os meus comportamentos vão ser em conformidade com isso também. Não correspondem ao que eu quero realmente fazer. Fica muito difícil. Com isto eu não quero dizer que se estamos mal naquele dia e até temos que estar numa situação social que implica que estejamos tranquilos, serenos, com alguma cortesia, claro que podemos, não é? Enfim, fazer uso de alguma máscara que nos ponha numa situação de alguma integração social. Mas não é necessário passar para o outro lado oposto, está bem? Porquê? Porque isso pode nos aprisionar e até violentar. Se eu estou muito triste, dificilmente eu vou conseguir pôr a máscara do entusiasmo e da alegria extrema. E se o faço, o que é que pode acontecer? Estou a violentar-me. Então, muitas vezes, o que acontece é que nós usamos máscaras para nos integrarmos socialmente porque achamos que o outro quer que sejamos de uma certa forma. Ou não nos aceitamos a nós próprios, tal como somos, ou achamos que os outros não vão tolerar aquilo que nós somos. Muitas vezes são apenas conceitos prévios que nós temos, não correspondem à realidade. Vou espreitar aqui assim quem mais está online. Olá, Lourdes Freitas. Olá, Eli. Um beijinho para a Alemanha, Eli. Olá, Wanda. Beijinho para Lisboa, penso eu, Cascais. Alguns por aí. Bem-vindas, muito bem-vindas. Bem, então, se eu uso consequentemente ou constantemente máscaras para ocultar o que eu sinto, o que eu penso do mundo, para me integrar, para evitar, por exemplo, sentir-me fragilizada, não é? Então, o que é que acontece? Qual é o risco que eu corro? E esse é o verdadeiro risco, é confundir-me com as minhas máscaras. Então, reparem, sim, realmente no passado pode ter havido determinadas máscaras que tu usaste que te foram úteis. Agora, a questão é, será que as máscaras que tu usaste no passado ainda são úteis agora? Porque imagina que tu usas sempre a máscara de mulher forte, aquela pessoa que está sempre bem, aquela pessoa que está sempre a ajudar as outras pessoas, aquela pessoa que nunca precisa de ajuda. Então, o que é que tu achas que o mundo à tua volta, não é? Como é que o mundo à tua volta te vai perceber? Vai perceber-te como aquilo que tu mostras, exceto quem te conhece realmente bem na intimidade, não é? Mas há quem até para o marido, os filhos, os irmãos, as pessoas mais próximas, há quem até para essas pessoas use máscaras. O que significa que não se revela tal como é. Então, o que é que significa se eu uso sempre uma máscara que faz com que eu não mostre aos outros que também tenho sentimentos de tristeza ou de outro tipo qualquer. Os outros vão achar que eu não preciso de ajuda, que eu estou sempre bem e não vão perguntar-me, não vão chegar-se a mim para perguntar se eu estou bem. Porquê? Porque eu coloquei a máscara que já faz parte de mim e que eu não distingo da minha própria maneira de ser, apesar de saber que é falsa, de que estou sempre bem. E isso não é verdade. Ninguém está sempre bem. Então, repara, quando tu ficas tão colada às máscaras que tu usas, seja essa ou outra qualquer, que tu te confundes com elas, aí é complicado. Porque tu já não te diferencias. Não te diferencias da máscara ou máscaras que estás a usar. Exemplo, uma mãe que disfarça a tristeza perante os seus filhos, porque os filhos são ainda pequenos, disfarça a tristeza por ter perdido o seu próprio pai. Reparem, as crianças precisam também de perceber que a mãe também tem sentimentos, também chora. Não há problema nenhum se a criança vir a mãe a chorar e a mãe explicar que está triste por causa do pai. É só isso. Precisa é de explicar. Obviamente que não estou a dizer que vai agora, não é, passar dias e dias a chorar em frente à criança, mas se precisar de o fazer, não deve esconder-se, porque ela é humana e a criança precisa perceber isso. Então vou aqui espreitar os vossos comentários. Olá, Irene Silva. Olá, Moisés. Um beijinho, Moisés. O Moisés está a ver-nos do Brasil, certo? Muito bem-vindo. Que gosto de vê-la. Marisol. Ora bem, então deixa-me aqui ler. Ok. Maria Alves.
e branca, não é? Estão sempre bem, pois é que nós não estamos sempre bem, ninguém está sempre bem, não é? E por vezes essa máscara transforma-se num peso que nós carregamos, não é? Filipe, olá, Céu, boa noite. Ok, certo. Então, Filipe, nada de máscaras, verdade? Os estados de espírito, tu deixa-los transparecer, não é? Algumas pessoas carregam mais máscaras, outras, a partir de uma certa idade, uma certa maturidade, não tem que ser em nenhuma idade específica, mas há um momento em que nós olhamos para trás e percebemos que aquelas máscaras que estávamos a usar já não nos são úteis. Porquê? Porque estão a afastar-nos daquilo que nós realmente somos. Está bem? A nossa essência, na nossa essência somos seres curiosos, seres livres, um pouco semelhante aos animais. Então, sem toda a construção social se calhar o mundo acha que, se calhar eu não devo isto, eu devo aquilo. Isto faz-me sempre lembrar aquelas situações, por exemplo, nas aldeias, nos meios um pouquinho mais pequenos e que se calhar algumas pessoas que aqui estão conhecem bem. Olá, Daniel, da França, muito bem, de França. Ok, Daniel. Então, Daniel, às quintas-feiras pode sempre ligar-se aqui ao Facebook e apanhar o meu direito, pelo menos ou falar português, e pode até trocar impressões com pessoas em Portugal para matar as saudades. Irene, é verdade, as pessoas usam muito, mas não são só os outros. Se calhar cada um de nós também tem as suas. A questão é, quanto mais máscaras nós usamos, mais nos distanciamos daquilo que nós realmente somos. E como estava a dizer há pouco, nós somos seres naturalmente espontâneos, curiosos e tudo o resto são construções sociais. Claro que para vivermos em sociedade nós não podemos, enfim, dizer tudo o que pensamos, de qualquer maneira, temos que respeitar os outros e, claro, obviamente, aguardar que os outros nos façam o mesmo. Mas porquê é que eu preciso de fingir estar muito alegre ou de fingir concordar com o que eu não concordo? Eu posso optar por uma posição mais neutra e sou mais fiel àquilo que eu defendo, àquilo que eu realmente estou a sentir e àquilo que, enfim, é a situação em questão. Também não vou agora chocar ou provocar os outros, não é? Ok? Liana Dutra, espero que estejas online, do Brasil também, não é? Porque estavas com saudades, na semana passada não fizemos direto e estavas com saudades, espero que estejas aí agora, ok? Muito bem, olá Sónia Silva, muito bem-vinda Sónia também. Bem, então, é realmente o convite que hoje faço, que tu reflitas relativamente às máscaras que tu usas. Então, se tu usas a máscara da alegria em demasiado, quando tu não te sentes bem, se tu sentes que isso é um peso, pode ser a altura de deixar cair. Se calhar precisas de estar contigo mesmo há algum tempo, ou contigo mesmo, para depois então te juntares a um grupo e te sentires bem. Ou então falares com alguém acerca do que estás a sentir. Se tu costumas usar a máscara da menina boazinha ou do menino bonzinho para os teus pais, nunca mostras aquilo que tu realmente és, podes estar à altura de dares o salto e de cresceres e de afirmares aquilo que tu realmente defendes, aquilo em que tu realmente acreditas. E ao contrário do que se calhar muitas pessoas pensam, isso vai ser muito mais bem aceite. Mais bem aceite do que aquilo que muitas vezes nós supomos quando colocamos todas essas máscaras que nos protegem, que evitam que nos magoemos, porque são defesas para o nosso ego. Okay? Na psicologia nós falamos em mecanismos de defesa. Estas máscaras que nós colocamos são para evitarmos a dor, evitarmos o sofrimento. Só que muitas vezes transformam-se numa carga de trabalhos. E eu não sei se já vos aconteceu isso. Mais do que repararmos nas máscaras dos outros, é importante repararmos nas nossas. Porquê? Porque são as nossas que nós podemos trabalhar e não as dos outros. Os outros podem, cada um deles, trabalhar as suas. Mas cada um de nós pode trabalhar aquelas que usa e que já sente que estão desatualizadas. Está bem? Não sei se está a fazer sentido para vocês, não é? Não sei se está a fazer sentido para ti, mas se tu achas que tens máscaras que já não fazem sentido, que já estão obsoletas, não é? São do passado, porque houve um momento em que se calhar te foram úteis, mas pode estar na hora de o deixares cair, não é? Pode estar na hora de tu deixares isso ir, ok? Ora, vou ler então aqui os comentários. Certo, ok, portanto,
nos outros nós vemos mais facilmente as máscaras, mas se calhar precisamos de ver-nos ao espelho, está bem? O meu desafio é esse, porque eu não posso alterar o comportamento e a atitude da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha irmã, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, mas posso alterar o meu. Sobre o meu eu tenho controlo, agora sobre o comportamento dos outros já não, está bem? Então o convite é mesmo olhar para nós próprios. É uma defesa, sim, Maria. É uma defesa para não mostrar ao mundo o que estou a sentir, é verdade. Muitas vezes as pessoas utilizam as máscaras para se protegerem, não é? Para evitarem mostrar ao mundo que não estão bem, que não se estão a sentir bem, que há algum problema com elas. Agora, é evidente, Maria, Maria Alves, que não é suposto nós estarmos a pôr no jornal, não é, a nossa vida. Mas imagina, para as pessoas lá de casa, fará sentido usar máscaras? Para o filho, para o marido, para o amigo próximo, para a irmã, fará sentido? Fará sentido munir-se de todas essas máscaras e distanciar-se daquilo que é? O problema é que a certa altura as máscaras passam a ser aquilo que nós somos e nós sentimos que já não podemos largá-las. Então é quase como se a nossa personalidade ficasse diluída e eu fico confusa. Quando eu não me conheço bem, e o autoconhecimento é muito importante, e o desafio maior da nossa vida é conhecermos a nós próprios. Pensamos que é conhecer o outro, mas é conhecermos-nos a nós próprios. O maior desafio da vida. Então quando eu já me confundo com as máscaras que eu uso, que eu sou muito mais que aquilo tudo. Só que eu já me confundo com aquelas máscaras, então eu já nem sei, eu já nem percebo o que é que eu sou sem aquilo. Aí tudo se complica, está bem? E se calhar vocês estão a lembrar-se de algumas fases de vida que passaram em que isto aconteceu. Olá, Ângela. Ok, não faz sentido usar máscaras. Muito bem, muito bem. Deixou-se defender, agora é como é, quem não gostar, paciência. Bem, há uma certa altura da vida em que nós damos um salto de maturidade e em que acontece isso, Branca, em que nós deixamos de representar papéis que não são nossos, porque é muito difícil viver uma vida a representar um papel que não é o nosso. Imaginando que todos à minha volta querem que eu seja, e isto acontece a alguns clientes meus, não é? Os pais fazerem uma certa pressão, ainda que dissimulada, não é? Ainda que escondida, para que os filhos sejam engenheiros, advogados, médicos. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Aquela criança, aquele jovem, depois aquele adulto, envereda por um caminho que não é aquilo que quer, mas vai representando aquele papel que não é o seu e que sente cada vez mais que não é o seu, porque se for, espetacular. Mas se sente interiormente que não é o seu papel, não tem nada a ver com isto, o que eu gosto mesmo é de artes ou de música, seja o que for. Então vejam como é que é, anos depois, olhar para trás e dizer, olha, afinal não era nada disto, nunca foi isto, e eu estava a fazer isto só porque eu carregava a máscara que vocês, enfim, tinham como expectativa para mim. Então vamos evitar isso, está bem? Vamos evitar carregar os outros com as nossas expectativas e vamos evitar nós, enfim, interpretarmos muita coisa acerca dos outros que na verdade se calhar eles nem sequer pensam. E se pensarem, podemos lá estar para esclarecer. Não é isso que eu quero, portanto eu não tenho que o fazer. Porque eu posso mascarar o que eu penso, o que eu sinto e os meus comportamentos também, está bem? Para me defender, para corresponder às expectativas que eu acho que os outros têm para mim, que às vezes até nem tenham, não é? Olá, Maria João Rodrigues, bem-vinda! Muito bem, muito bem. Bem, então o desafio é esse, ok? Olhar para dentro e ver que máscaras é que tu podes deixar cair, deixar ir embora, porque já não servem, já estão desatualizadas, sim? Está bem? Porque, na verdade, à medida que tu vais olhando mais para dentro de ti, se tu te conectas, te ligas com aquilo que é realmente importante, com a tua essência, aí sim tu sabes o que é que queres fazer realmente, qual é que é o caminho para ti, e se calhar tudo aquilo que tu achas que são as expectativas dos outros, que tu achas que os outros querem, a família, os amigos, seja lá o que for, a sociedade, poderá se calhar não ser propriamente o que tu queres para ti. E faz-me lembrar, há pouco ia dizer isso, as situações das mulheres, por exemplo, que ficam viúvas e nas aldeias existe uma pressão muito grande para chorar durante anos a fio, andar de luto o resto da vida, como se fosse uma espécie de uma penitência que tivesse que ser cumprida,
Porquê? Não porque o próprio acha ou a própria, mas sim porque todas aquelas pessoas ali à volta acham que é desadequado, enfim, têm essa expectativa. Então reparem, aquela pessoa vai viver infeliz o resto da vida, não vai poder falar com outras pessoas, não vai poder mudar o seu, enfim, a sua indumentária, porque a máscara do luto tem que lá estar. Tem que lá estar sempre, porque uma vez casada, não é? Jamais poderá voltar. Reparem, isto faz sentido? Se calhar não faz para vocês, mas ainda é o que acontece em muitas aldeias portuguesas. E quem diz em relação a isto, diz em relação a uma coisa muito mais complicada, que tem a ver, por exemplo, com a orientação sexual. Então, há muitos jovens que sentem uma pressão enorme para serem heterossexuais, está bem? Ou seja, enfim, um rapaz gostar de rapariga e a rapariga gostar de rapaz e não do mesmo sexo, não é? Então, o facto de socialmente haver esta pressão, até podem não ser os pais diretamente, mas a televisão, os média, a escola, não é? Faz toda esta pressão, esta formação que tem na base a heterossexualidade, não é? Que é rapaz-rapariga, rapariga-rapaz, não aceitando assim de forma tão linear ainda, pelo menos em Portugal, a homossexualidade. Isto faz com que muitos jovens sintam uma pressão enorme para usar a máscara da heterossexualidade, quando muitas vezes aquilo que corresponde ao que realmente sentem, ou pelo menos naquela fase de vida, não seja a heterossexualidade, mas sim, por exemplo, enfim, alguma apetência para pessoas do mesmo sexo. Então reparem, quais são as consequências que isto pode ter? Há casos em que a pressão é tão grande que o jovem desiste da vida. Então reparem, o que é que vale mais? É aquela pessoa, aquele jovem, enfim, seguir aquilo que ele sente, ser feliz, encontrar-se, às vezes até é só uma fase e depois até, enfim, poderá ou não ser heterossexual, é uma decisão dele, mas é importante acompanharmos, é importante aceitarmos, é importante estarmos lá. Nós que somos educadores, que somos professores, que somos psicólogos, que somos pais, que somos mães, é importante estarmos lá, independentemente da escolha que possa surgir, independentemente de ser o que nós queremos ou não para nós, independentemente de ser o que nós achamos ideal ou não, está bem? Até porque não é para nós, é para uma outra pessoa. Por isso, as máscaras devem tender a desaparecer, devem tender a cair. Identifica as máscaras que tu usas e que já não te servem, que no passado se calhar te protegeram disto todo aquilo, porque não sabias ainda lidar bem com a situação. Se hoje já sabes, para que continuar a usá-las? Se hoje já és forte e consegues enfrentar a situação com autenticidade, para que continuar a usar essa máscara? Então, as relações sólidas são construídas com base na autenticidade. Por isso, se constróis as tuas relações com base naquilo que tu não és realmente e tu sabes que não és, dificilmente serão relações sólidas. Esta é a minha mensagem de hoje. Vou espreitar aqui os teus comentários. Por vezes a experiência apura o sentido. Ok, Branca, sim, está tudo certo, identificar máscaras nos outros, mas o objetivo é sempre identificarmos em nós, está bem? Em nós, sim? Olá, Liana! É verdade, não é? Um mundo de máscaras, não é? Um mundo em que todos fingem aquilo que não são. Pois é, mas se pessoa a pessoa, se cada um de nós fizer o seu melhor para ser genuíno, para ser autêntico e, claro, manter a assertividade, está bem? Não podemos dizer tudo o que pensamos de qualquer maneira ao outro para não desrespeitar, mas podemos dizer o que pensamos. Se cada um de nós cuidar de si, do seu autoconhecimento e o Retiro de Relações com a Alma, que vai decorrer em setembro, 22, 23 e 24 de setembro, permite-te fazer isso mesmo, fazer essa viagem de redescoberta à tua essência. Casos há em que não é de redescoberta, mas sim de descoberta. Então, neste retiro, tu estarás comigo, com o Mário, com um grupo fantástico. Estão aqui algumas pessoas que já estiveram no Retiro de Relações com a Alma e que tu podes falar com elas se quiseres saber mais informações. Ou, obviamente, falares comigo no final, ou através do Facebook Relações com a Alma. Mas, através do retiro,
aqueles 2 dias e meio em que tu vais mergulhar na tua essência, tu vais necessariamente desafiar algumas das tuas máscaras e vais reencontrar-te com quem realmente és. Bem, vou deixar-vos um convite que é para a próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, nós vamos estar no Porto Canal às 10 da manhã, está bem? No programa Grandes Manhãs, que é a nossa participação habitual, e vamos falar acerca do propósito de vida. Por isso, se tiveres a possibilidade de assistir em direto, na próxima terça-feira, às 10 da manhã, vamos no SOS Felicidade falar acerca do propósito de vida. E se tu quiseres, se estiveres em Portugal, só se estiveres em Portugal, podes entrar em direto e falar connosco, fazer uma pergunta, está bem? Caso pretendas fazê-lo, poderás ligar para o Porto Canal e eu daqui a pouco vou criar um evento, vou colocar lá o número e tu podes ligar para o Porto Canal todos os dias das 9 às 12, seja amanhã, na segunda, ou até mesmo na terça-feira a partir das 9, podes ligar e entrar em direto para falares connosco, para nos colocares uma questão, para partilhares de uma reflexão, está bem? Não te esqueças, próxima terça-feira, 10 da manhã, no Porto Canal, SOS Felicidade acerca do propósito de vida. Vou aqui espreitar os vossos comentários. Ok. Certo. Susana, só participando é que se consegue sentir o que se vai passar, não é? Num retiro tão experiencial quanto o nosso. É verdade, é verdade. Um beijinho para ti, Susana. Um beijinho enorme. Bem, então, o desafio de hoje é reflete em relação às tuas máscaras e deixa cair aquelas que já não fazem sentido para ti. Desejo-te um excelente fim de semana e até à próxima semana.